Olá a todos, meu nome é Heloísa, Maria Heloísa Bernardo, eu sou psicóloga clínica, eu trabalhei mais de 30 anos em hospital psiquiátrico, onde dirigi o hospital por várias décadas. Hoje trabalho em clínica psicológica em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Também faço assessoria a empresas nacionais e multinacionais e outras instituições e trabalho principalmente no campo da psicologia transpessoal. É com muita alegria que nós voltamos aqui no CONDEC, terceiro CONDEC já, uma satisfação muito grande, pois desde o início nós estamos participando desse movimento, um movimento de fraternidade, um movimento de alegria, um movimento de conversarmos sobre questões que envolvem a vida de todos nós, que são as questões do uso, do abuso e da síndrome da dependência de substâncias psicoativas. Nós fomos convidadas hoje para falar de um assunto extremamente importante, que tem a ver com a recuperação do uso, do abuso e da dependência de substâncias. O processo de recuperação é um processo complicado, é um processo de alta complexidade, delicado, e costumamos dizer que tem a ver a recuperação talvez com o mesmo período de tempo que a pessoa levou para desenvolver a síndrome da dependência química quando ela já está instalada. Quando falamos de recuperação, eu acho sempre importante nós voltarmos a refletir um pouquinho sobre o processo de evolução da doença. Na verdade, o uso de substância é universal. Quase todas as pessoas, se não todas as pessoas, usam substância psicoativa ou em forma de medicação ou em forma de drogas ilegais, drogas legais. E saltar do uso social para o uso abusivo é um pequeno passo. Por quê? Abuso tem a ver com as situações de risco em que nos colocamos, mesmo que não sejamos dependentes, né? Por exemplo, se formos a uma festa, um evento, uma celebração e fizermos uso de substância de forma abusiva, é possível causar acidentes lesivos não só para nós mesmos, mas para quem estiver no entorno, por exemplo, um acidente de carro, por exemplo, vítimas no trânsito. E saltar do abuso para a dependência também é um processo quase que não podemos fazer, por exemplo, uma avaliação extremamente didática disso, porque a própria pessoa vai evoluindo sem que perceba. E quem está no entorno também às vezes não percebe. E a recuperação, e como a dependência química é uma doença de negação, a pessoa dependente, a vítima e também os familiares têm muita dificuldade de perceber esses saltos do uso social para o uso abusivo para a dependência. Sendo uma doença de negação e o longo tempo necessário para que a pessoa perceba que está totalmente envolvida com a substância, quando ela adentra um processo de recuperação, muitas vezes, ou pelo menos na maior parte das vezes, se passaram muitos anos, às vezes décadas, para que a pessoa e o grupo familiar percebam que estão totalmente escravos do uso da substância. Portanto, o processo de recuperação, e o próprio nome nos remete a essa questão, é um processo, não é um evento, né? Muitas pessoas ainda imaginam que, passando por um tratamento simples, um tratamento clínico, a pessoa possa estar em condições de se manter abstinente e trabalhar rumo à qualidade de vida, mas isso é um engano. O processo de recuperação é um processo de curta, média e longa duração. A curta duração tem a ver com a síndrome de abstinência aguda, que é a parte da desintoxicação do organismo, desintoxicação clínica, onde quando a pessoa desenvolveu, evoluiu
para diagnóstico de síndrome de dependência química, ele precisa fazer a desintoxicação orgânica. Isso é simples, né? Através dos recursos médicos convencionais é possível se fazer a desintoxicação. Mas a recuperação real da doença, da síndrome da dependência química, ela se dá na abstinência. Muitas pessoas ainda têm a ilusão de que recuperação ou tratamento significa não usar, parar de usar. E parar de usar realmente é o primeiro passo para a recuperação. Mas a recuperação integral, ela prevê a evolução da qualidade de vida, ou seja, além da pessoa se manter abstinente, existe a necessidade e existe a responsabilidade, que é uma responsabilidade do próprio dependente, de ser o melhor do que ele pode ser, de fazer tudo aquilo que está na base dos seus talentos existenciais, ou seja, viver com qualidade, viver com alegria, viver com disposição, viver de acordo com a satisfação do melhor que ele possa angariar através das pessoas e das coisas às quais ele se dedica. Então, o processo de recuperação é altamente complexo, mas ele inicia com algumas estratégias importantes. Por exemplo, quando a pessoa inicia a recuperação, que ela já passou pela desintoxicação aguda ou pela crise de abstinência aguda, e ela evolui para recuperação dos seus verdadeiros valores, muitas vezes existe a necessidade de que ela supere os tais dos mecanismos de defesa que são tão comuns quando a pessoa abusa ou evolui para a dependência química. Mecanismo de defesa, e particularmente a negação, é o primeiro grande impedimento para a recuperação. A negação do dependente não é somente a negação do uso, ou seja, negar que usa. A negação, ela faz parte de todo o processo existencial, é uma estrutura emocional. Então, a pessoa, por exemplo, pode negar que usa durante o processo de recuperação, naturalmente. Se ela já estiver em fase de abstinência, ela não vai negar mais o uso, porque já está livre da substância. Mas ela pode negar sinais e sintomas importantes que estão acontecendo no processo existencial, por exemplo, na relação com a família. Né? É sabido que o dependente desenvolve dificuldade no relacionamento, não só familiar, mas no relacionamento no trabalho, no relacionamento social. Então, ele pode negar, por exemplo, essa dificuldade, por exemplo, na relação com os filhos, né? Sendo que essa dificuldade ela é evidente. Mas o processo de negação, que é o processo de negação do uso, ele se expande para todas as áreas da vida da pessoa. Então, uma boa parte do processo de recuperação integral passa por uma reestruturação completa no estilo de vida, mas principalmente no estilo de pensar, nas bases emocionais e na articulação entre o sentimento e o pensamento, para que então possa estabilizar não só a sua vivência pessoal, como a vivência familiar e vivência maior. Então, é preciso que se trabalhe esse sistema de negação não só do uso, mas como a negação das dificuldades existenciais que ele enfrenta na sua vida, no processo de recuperação. Então, se utiliza como recurso como estratégia de intervenção, um foco na parte cognitiva, ou seja, ele precisa aprender o que é a dependência, o que é a codependência, ou seja, o envolvimento familiar, e é preciso também que se coloque foco na parte afetiva, ou seja, reaprender a sentir, porque durante a progressão da doença da dependência química, a pessoa se torna gelo,
a pessoa ela tem dificuldade de fazer o que a gente chama de resposta afetiva, resposta emocional. Então, uma dificuldade muito grande no relacionamento, no entendimento dos seus sentimentos e muita dificuldade na expressão emocional, ou seja, no relacionamento com os outros. Então, ele precisa reaprender a sentir, reaprender a trocar sentimentos e emoções. Quando se pensa em recuperação, quais são os principais recursos utilizados? Dependendo da gravidade, da intensidade da dependência, isso tem a ver com a história natural, como evolui a dependência química em determinada pessoa, muitas vezes existe a necessidade de se utilizar os recursos médicos convencionais para dar conta do processo de reabilitação da síndrome clínica. Então, utilizar os recursos médicos, medicação e todos os recursos necessários para superar essa fase da doença que é clínica. Também os recursos psicoterapêuticos e psicopedagógicos, assim como os recursos valiosíssimos que são os recursos espirituais. Por quê? Porque a ciência convencional da recuperação aponta que um dos principais recursos, uma das principais forças para a recuperação são os recursos espirituais, não necessariamente os religiosos, mas a reabilitação dos verdadeiros valores da vida, que muitas vezes o dependente perde durante o processo de evolução da doença. E outros recursos materiais, como desenvolver a arte, desenvolver a sensibilidade à música. Então, todos esses recursos são indispensáveis ao processo de recuperação. E o grande objetivo de utilizar esses recursos, na verdade, é fazer com que o dependente possa modificar a sua cultura pessoal, antes baseada no uso de substância e tudo que envolve o uso de substância, como, por exemplo, amizades, frequência a ambientes, rotina de vida, alimentação. Então, a ideia da recuperação perpassa por provocar uma alteração, ou seja, que o próprio dependente provoque uma alteração no seu estilo de vida, né? Modificando aquilo que o fazia disfuncional, que o fazia doente, para algo que evolua para situações mais saudáveis, né? Tanto do ponto de vista pessoal, comportamental, como o próprio estilo de vida de uma forma geral. Então, o processo de recuperação, o primeiro passo, pelo menos para a maior parte dos profissionais que lidam com recuperação e dependência química, passa pelo processo de abstinência. Abstinência total de substância psicoativa. Aqui, naturalmente, é preciso fazer uma observação, porque muitas vezes aquele dependente que evolui para a recuperação, às vezes ele pode ter alguns outros problemas que envolvam a necessidade de uso de outros recursos, como, por exemplo, recursos medicamentosos. Para tanto, existe a necessidade de se fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, fazer uma verificação se o uso dele ou se a dependência dele é primária, ou se envolve alguma outra doença, como, por exemplo, uma doença psiquiátrica, ou mesmo uma doença orgânica, epilepsia ou outras condições. E às vezes existe também algo que nós chamamos de comorbidade. O que são as comorbidades? O uso intenso de substâncias pode danificar outros órgãos, aparelhos e sistemas e provocar, inclusive, descompensações psíquicas ou emocionais, de tal forma que existe a doença principal, que é a doença da dependência ou a síndrome da dependência, mas paralelamente
pode, devido ao uso, pode cursar com a eclosão de algum outro problema. Então, muitas vezes, quando se vai tratar a dependência, ou pelo menos em todas as situações onde se faz uma avaliação de um dependente, é preciso avaliar, é preciso se fazer o diagnóstico diferencial para se verificar, para se fazer uma elucidação diagnóstica, para verificar quais são os outros componentes que precisam ser tratados paralelamente ao uso de substância, ao uso da abstinência de substância psicoativa. Por quê? Porque muitas vezes existe a necessidade de se fazer prescrição de medicamentos quando existe duplo diagnóstico ou comorbidades associadas. Então, mas em se tratando de recuperação, existe então a necessidade de ajudar o dependente a se conscientizar da necessidade da abstinência de substância psicoativa. E com esse diagnóstico diferencial, verificar o que deve ser prescrito, se for necessária a prescrição de alguma substância que venha ajudá-lo na recuperação de outros problemas que eventualmente ele possa ter. Então, passada a administração da síndrome de abstinência aguda, é preciso que se observe um outro fenômeno na recuperação. Que fenômeno é esse? É o que nós chamamos de síndrome de abstinência tardia. Algumas pessoas também chamam de síndrome de abstinência demorada. O que é a síndrome de abstinência tardia? Ela envolve um conjunto de sinais e sintomas. Sinais são aquilo que pode ser visível no indivíduo. E sintomas é aquilo que ele refere. Então, a abstinência tardia envolve a administração. Veja, o dependente está em abstinência, mas ele pode apresentar sinais e sintomas tão semelhantes àqueles que ele experimentava quando estava usando a substância ou quando ele estava na dependência ativa. Esse fenômeno da recuperação, então, ele envolve essa série de sinais e sintomas, mais ou menos 45, 47 sinais e sintomas que surgem na abstinência e que tornam o recuperando disfuncional, ou seja, a abstinência demorada, ela aponta que recuperação ou tratamento ou recaída, porque assim, o que se pensa, depois que uma pessoa passa por um processo de tratamento, é esperado então que ela melhore, é esperado que ela se cure, numa linguagem mais popular. E a recuperação, o início da recuperação, pelo menos, ela apresenta um fenômeno ao contrário. Ao invés do dependente melhorar, o dependente parece passar por um processo de intensificação comportamental, ou seja, ele piora. Na observação dele e na observação de quem está em volta, aparentemente ele piora, ele fica pior do que quando ele usava. Isso é a síndrome de abstinência tardia, um conjunto de sinais e sintomas que aparecem na abstinência. Esse fenômeno, ele predispõe enormemente o dependente aos processos de recidiva, aos processos de recaída. Por quê? Porque durante a progressividade da doença, quando ele se sentia mal, quando ele se sentia descompensado, triste, deprimido, a substância psicoativa, o álcool, outras drogas ou a medicação, ela atuava como alívio. E estranhamente para o dependente, quando ele está em abstinência, ao invés de ele se sentir melhor, ele se sente pior. Então, o passo mais viável, o passo mais lógico, o passo mais racional, dentro desse movimento dele de recuperação, é pensar o seguinte: bom, quando eu bebia, quando eu usava, eu me sentia melhor. E agora que eu não bebo e que eu não uso, eu me sinto pior. Então, o passo automático é voltar a usar a substância psicoativa. Então, quando nós pensamos em recuperação, imediatamente nós temos que pensar em recaída. E recaída não é voltar a usar substância psicoativa. O processo de recaída inicia
quando a pessoa volta a experimentar um mal viver. É quando ela começa a experimentar aquele desconforto que ela experimentava na ativa. Então, esse desconforto quase que automaticamente leva a pessoa a estar disfuncional, porque ela fica ambivalente. O pensamento é, quando eu bebia, quando eu usava, eu me sentia bem. E agora que eu não bebo e que eu não uso, eu me sinto pior. Então, automaticamente a pessoa pensa e sente que deve voltar. Mas o processo de recuperação, quando a pessoa está fazendo uma recuperação especializada, né, não um tratamento natural, mas uma recuperação especializada, a informação que ela tem é de que ela não deve usar substância psicoativa. Então ela pensa que não deve, mas ela sente que deve voltar a usar substância psicoativa. Então, recaída não significa voltar a beber ou voltar a usar. Recaída significa experimentar na abstinência um estado de sofrimento e de mal viver. Então, quando nós falamos em abstinência tardia, é necessário, então, que nós profissionais, nós técnicos, ajudemos o dependente a perceber que existem sinais e sintomas que aparecem antes da recaída na substância. E isso tem sido luz nos processos de tratamento. Por quê? Porque é possível prever uma recaída muito antes da recaída acontecer, através de 40, 50 sinais e sintomas que o dependente emite e que quem está no entorno, seja o profissional, seja a família, tem condições de perceber e apontar para ele que realmente ele está num processo de sofrimento emocional. Então, o processo de recuperação, e eu particularmente chamo de processo de recuperação evolutivo, ele envolve algumas etapas, sendo que a primeira é a de estabilização da crise. Estabilizar a crise significa administrar a síndrome de abstinência aguda, que é aquele momento onde existe a retirada da substância, a pessoa geralmente entra numa crise física, psíquica, emocional. Se houver a necessidade, é administrada uma droga substituta, por exemplo, em forma de medicação, para aliviar os sintomas iniciais, e depois se faz a retirada da substância, da medicação, até que a pessoa, que o dependente estabilize a parte clínica e a parte psíquica. Então, essa é a primeira etapa que eu considero como estabilização da crise. A segunda etapa é o que nós chamamos, então, da recuperação parcial. E a recuperação parcial é exatamente a síndrome de abstinência tardia. O que é a síndrome de abstinência? Qual o período da síndrome de abstinência tardia? Envolve, então, a intervenção inicial, que é a administração da abstinência, da síndrome de abstinência aguda, e aproximadamente 2 anos para estabilizar a síndrome de abstinência tardia, aonde o dependente ele vai emitir essa série de sinais e sintomas, e se ele estiver no ambiente terapêutico, então vai ser possível trabalhar os sinais e os sintomas e associar ao processo de recuperação, mostrando para o dependente que é natural que ele esteja disfuncional e que isso devagar, através de pequenos e progressivos passos, isso vai estabilizar. Então, num período de aproximadamente 2 anos, existe a necessidade de que se dê uma atenção mais intensa ao processo de recuperação da dependência química. Sempre necessário, né, esse é um consenso, inclusive, entre os profissionais, que ao mesmo tempo que o dependente passa por um processo de recuperação técnico, que ele se associe aos grupos de autoajuda ou os grupos de ajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, porque consideramos que a síndrome da dependência química é uma doença crônica. Portanto, o dependente ele precisa desenvolver recursos pessoais para lidar com a recuperação durante a vida toda.
E sendo os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos para o dependente, de Al-Anon, Alatim, Amor Exigente e outros grupos que existem para os codependentes, porque também a codependência é considerada uma doença crônica, ele pode encontrar uma plataforma de recuperação para a vida toda. Porque, na verdade, o programa de 12 Passos e alguns outros programas importantes, eles trabalham o essencial da recuperação, que é desenvolver a qualidade de vida. Porque no passo final da recuperação, na verdade, não se fala mais sobre beber ou não beber. Não se fala sobre usar ou não usar. Na verdade, processo de recuperação é processo de desenvolvimento de qualidade de vida. É poder ser o melhor que se possa ser enquanto seres individuais, né? Enquanto seres com talentos que podem ser vivenciados por si mesmo e também compartilhado com as pessoas e coisas que são importantes para o dependente e para todos nós. E o processo de recuperação final é exatamente esse que nós descrevemos, é qualidade de vida. É não se preocupar mais de ser observado num evento, numa festa, é a possibilidade de não se sentir desconfortável dentro da própria pele. É a possibilidade de estar com outras pessoas sem que o seu foco mental esteja na substância psicoativa, na bebida ou na droga. Eu tenho observado, e com grande alegria e um privilégio do meu aprendizado, a convivência com dependentes que muitas vezes em celebrações eles mesmos vão servir as pessoas, os convidados. Já não existe mais aquele foco, aquela preocupação com a substância, mas existe a preocupação e o foco com o viver bem consigo mesmo e o viver bem com as pessoas e também com as coisas que o cercam. Isso é recuperação integral. Então, só para fixar melhor esse conceito, o que é recaída? Porque recuperação e recaída, na verdade, são o mesmo processo, né? Eu costumo comparar o processo de recuperação e recaída como se fosse uma escada rolante subindo e o dependente subindo nessa escada rolante. O que é o processo de recaída? O processo de recaída é quando o dependente para. Ao subir numa escada rolante, ele para. Quando ele para, o que acontece? Ele volta para trás, né? Então, processo de recuperação e processo de recaída fazem parte do mesmo sistema, né? Processo de recuperação é o esforço que o dependente faz em viver bem, em usar todas as suas virtudes, todos os seus talentos. Processo de recuperação e processo de recaída é essa escada rolante subindo e o dependente parado, né? Então, se ele para, ele volta para o topo. Então, o processo de recaída é após uma aparente recuperação, o dependente voltar a um mal viver. Então, é a recaída emocional, é na recaída emocional que começa o processo de recaída. E é no processo de recuperação que o dependente, através do seu próprio esforço, ele segue no desenvolvimento de todos os seus talentos. Então, a recaída como processo, ela significa voltar a um estado anterior de doença ou mal viver, ou pode ter ainda um outro problema. Existe a possibilidade do dependente trocar de uma substância para outra. Por exemplo, se a droga de preferência for o álcool e ele estiver no início da recuperação, então ele vai apresentar esses sinais emocionais
E ele pode, por exemplo, por procura de alívio, ir ao encontro de profissionais que possam prescrever uma outra substância, por exemplo, uma substância calmante. Se essa substância calmante realmente aliviar o dependente, e certamente vai aliviar, existe a tendência dele buscar novamente essa substância calmante, que é um psicoativo, para aliviar essa dor. Como existe a predisposição, porque dependência é uma predisposição a desenvolver uma relação de escravidão com substâncias psicoativas, ele pode então substituir o álcool pelo calmante, né? Isso pode acontecer com outras substâncias, por exemplo, substituir o uso da cocaína por uso de maconha, ou substituir o uso de maconha por uso de outras substâncias. Então, esse é um outro risco no processo de recuperação, né? Então, a primeira vulnerabilidade é a descompensação emocional, e a segunda vulnerabilidade é substituir uma droga por outra droga, ou então por um comportamento compulsivo. Desenvolver compulsões substitutas. Por exemplo, parar de usar substância psicoativa e passar a jogar. Qualquer jogo. Ou parar de usar a substância psicoativa e desenvolver compulsão por compras, ou por sexo, ou até por exercícios físicos, ou ainda compulsão por sexo, ou compulsão por relação com outras pessoas. Então aí nós já extrapolamos o campo da dependência de substâncias e estamos falando nas outras dependências. E é muito importante falar sobre isso, porque processo de recuperação e recaída é assim mesmo, né? É um processo complexo, é um processo delicado, onde a pessoa inicialmente se torna vulnerável, pode substituir uma droga por outra droga, pode desenvolver compulsões substitutas e, na verdade, se tornar tão disfuncional como era quando usava a substância psicoativa e não usar a substância psicoativa. Então, hoje, nós que trabalhamos com dependência, com dificuldades emocionais, dificuldades psíquicas, nós sabemos perfeitamente que existem milhões e milhões de pessoas que são adictas, que são dependentes, que são escravas e que nunca usaram substância psicoativa, né? E aqui o campo da dependência e o campo da recuperação da dependência, ele evolui. Na verdade, quando nós lidamos com recuperação de dependência química, nós também estamos lidando com dependência de outras compulsões. E o processo de recuperação da dependência química envolve um foco muito firme nas dependências substitutas. Lembrando, e isso é importantíssimo, que a recuperação ela tem que ser auto-administrada. Então, os profissionais que lidam com dependência química reconhecem que o principal lucro do processo de recuperação é a autorrecuperação. Então, o profissional, talvez uma das habilidades principais do profissional que lida com recuperação de dependência química é ajudar o dependente a desenvolver a motivação para viver bem. É ajudar o dependente a perceber que a recuperação da dependência química depende dele, única e exclusivamente dele. Naturalmente que nós profissionais, os grupos de ajuda, os grupos de autoajuda são recursos importantíssimos e fundamentais. Mas a recuperação de fato, quem faz é o próprio dependente. Então, o processo da cura, não se fala em cura, se fala em recuperação, por se tratar de uma doença crônica. Mas o processo de recuperação e o processo de cura, ele passa pelo processo da autocura. Na verdade, quem se recupera e quem faz a recuperação é o próprio dependente através da sua motivação para viver bem.
Então, voltando um pouquinho para a questão técnica, o que nós temos é o seguinte: processo de recuperação e recaída, eles fazem parte do mesmo sistema. Quando o dependente... Então, se nós traçássemos duas linhas, né? Uma linha superior e uma linha inferior, vai existir no meio dessas duas linhas um espaço em branco. Esse espaço em branco é exatamente a recuperação parcial. É neste meio de campo que se dá a recuperação da dependência química. Então, começa com estabilização, que é a administração da síndrome de abstinência aguda, ou seja, parar de usar. Numa linha ascendente, o dependente ele vai evoluir para uma recuperação inicial, já abstinente da substância, recuperação intermediária e recuperação final. Recuperação intermediária é exatamente esse espaço que nós estamos chamando de síndrome de abstinência tardia. É um espaço de vulnerabilidade psíquica e emocional, onde surgem os 47 aproximadamente sinais e sintomas. Então, se for possível o dependente reconhecer os sinais, ele caminha na linha de cima para um processo de recuperação integral. Se eventualmente ele ficar numa recuperação intermediária, ou seja, uma recuperação de baixa qualidade, ele volta para essa linha inferior e vai caminhar para o processo de recaída. Recaída de fato, recaída no uso da substância, né? Então, recuperação integral é sucesso, é lucro, né? É desenvolvimento de qualidade de vida. Recaída é voltar a ficar disfuncional e usar a substância. Mas o que nós temos hoje em termos de recuperação do dependente químico é a recuperação parcial. São pessoas que ficam numa recuperação de baixa qualidade. Por quê? Porque não trabalham os aspectos emocionais, porque não trabalham os gatilhos do retorno ao uso, que são os gatilhos comportamentais. Então, recuperação intermediária é a síndrome de abstinência tardia que se perpetua durante a vida do dependente. Então, o que precisa ser observado quando se faz ou se trabalha ou se ajuda as pessoas na recuperação é que eles possam alçar, que eles possam subir da recuperação de baixa qualidade para a recuperação integral. E nesse lusco-fusco da recuperação, a ajuda profissional, a ajuda espiritual são extremamente importantes, porque são períodos de grande vulnerabilidade. E é inclusive por isso que o processo de recuperação em dependência química é tão baixo, né? E uma boa parte das pessoas que fazem tratamento especializado, eles caminham realmente para processos de recaída, ou seja, uma qualidade de vida inferior ou então a recaída realmente no uso da substância psicoativa. O que mais falar sobre o processo de recuperação? Quando nós entendemos que recuperação e recaída fazem parte do mesmo processo, que são processos de alta complexidade e que todas as pessoas elas são suscetíveis a desenvolverem compulsões substitutas, portanto, apresentarem uma qualidade de vida inferior, existe a necessidade de que cada um de nós nos conscientizemos de que entender sobre a doença ou sobre a síndrome da dependência química, entender sobre os processos de recuperação, entender sobre o que é qualidade de vida, é uma responsabilidade de todos nós, né? Porque, na verdade, esse é um problema de todos nós. Aqueles de nós que não são portadores da síndrome da dependência química, certamente são portadores de situações familiares, sociais, onde
no seu meio existem muitas pessoas que sofrem desse problema, portanto, nós também sofremos. Então, falar sobre recuperação é falar sobre qualidade de vida. Falar sobre recuperação e entender sobre dependência química é uma necessidade de todos nós, porque temos no nosso grupo familiar, se não tivermos no nosso grupo familiar, teremos no nosso grupo social, pessoas com esse problema, né? Então, entender sobre dependência química e recuperação de dependência química é uma responsabilidade de todos nós. E para finalizar, então, eu gostaria de dizer para vocês que é uma honra muito grande estar aqui novamente no terceiro CONDEC. Eu espero ter dado a minha pequena contribuição neste evento maravilhoso. Me despedir de todos vocês com muita alegria, com muito desejo de que o nosso trabalho aqui no CONDEC possa prosperar e agradecer a essa equipe maravilhosa que faz parte, com quem pelo menos uma vez por ano nós nos encontramos, e agradecer de todo o coração. Até breve para todos vocês.